Olá, hoje a gente vai se debruçar sobre um dos textos mais influentes e, vamos combinar, controversos de todos os tempos. É um documento de mais de 175 anos que, para uns, é uma coisa ultrapassada, até perigosa, mas para outros é uma análise que parece que foi escrita ontem. A grande pergunta que guia nossa conversa é: até que ponto o diagnóstico que o Manifesto Comunista faz do mundo ainda serve para descrever a realidade em que a gente vive? Vamos mergulhar nessa análise e ver o que encontramos. É com essa frase icônica, poderosa, que tudo começa. Em 1848, Marx e Engels não estavam só escrevendo panfleto. Eles estavam, na verdade, anunciando que uma nova ideia tinha chegado para ficar. Uma ideia que, segundo eles, já era vista como uma força a ser reconhecida por todo mundo na Europa. O clima era de revolução, sabe? E eles sentiram que era hora de colocar as cartas na mesa e mostrar para o mundo o que esse tal espectro realmente significava. Então, pra gente entender o manifesto, a gente precisa olhar a história de um jeito um pouco diferente. Esquecer um pouco aquela história de reis, batalhas, grandes generais. Os autores propõem uma outra lente. Eles dizem que a verdadeira força que move o mundo, que causa as grandes mudanças sociais, é algo muito mais profundo, que está sempre se mexendo bem debaixo da superfície. E que força é essa? Bom, é a tal da luta de classes. O texto é bem direto ao ponto. Ele diz: a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes. É basicamente uma visão da história como se fosse um grande campo de batalha. Um cabo de guerra constante entre grupos que têm interesses que simplesmente não se batem. E essa luta vai mudando de cara com o tempo. Lá na Roma Antiga, era patrício contra plebeu. Na Idade Média, barão contra servo. Mas, segundo o manifesto, na Era Moderna, o jogo se simplificou. O conflito se concentrou em duas grandes equipes, uma de frente para outra, a burguesia e o proletariado. E é nesse confronto final que o resto da análise vai focar. Agora, a gente chega numa parte que, olha, pode ser bem surpreendente. O manifesto não fala da burguesia só como uma classe opressora, a vilã da história. Muito pelo contrário. O texto descreve a burguesia como a força mais revolucionária que o mundo já tinha visto até aquele momento. Dá uma olhada nessa comparação. A burguesia, diz o texto, chegou e destruiu impiedosamente todas aquelas relações que ligavam as pessoas no mundo feudal. No lugar, ela não deixou nada além do puro interesse, do pagamento em dinheiro. Afogou todo o sentimentalismo nas águas geladas do cálculo egoísta. Resumindo, trocou uma exploração que era mais velada, cheia de ilusões, por uma exploração aberta, direta e, bem, brutal. E os feitos dela foram gigantescos. Ela criou o mercado mundial, fez a cidade dominar o campo e, em um século, liberou mais forças produtivas do que todas as gerações passadas juntas. E aqui tá o pulo do gato. Pra burguesia, a mudança constante não é um efeito colateral. É a condição para ela existir. Ela simplesmente não consegue sobreviver sem estar o tempo todo revolucionando a produção e, junto com ela, a sociedade inteira. Peraí, uma força que dissolve tudo que é sólido, que não deixa nada parado, isso soa familiar? Pois é exatamente nesse ponto que essa análise de 1848 parece estar falando diretamente com o mundo de hoje. É só a gente olhar ao redor. O tal mercado mundial deles parece muito com as nossas cadeias globais de suprimentos. A subordinação do campo à cidade continua a todo vapor com a urbanização massiva. E a constante revolução da produção, isso é a disrupção tecnológica que a gente vive todo dia. A instabilidade da gig economy, que dissolve empregos estáveis, parece ser um eco direto daquela análise de um sistema que, por natureza, não deixa pedra sobre pedra. Mas é aí que surge a grande contradição do sistema. Como é que uma força tão produtiva, tão poderosa, pode ser tão vulnerável a crises? Para explicar isso, o manifesto usa uma metáfora muito forte. Essa pergunta de $1 milhão. Como um sistema que é uma máquina de criar riqueza pode de tempos em tempos simplesmente entrar em colapso? E a metáfora é essa. A sociedade moderna, com toda a sua capacidade produtiva, é como um feiticeiro que conjurou poderes tão gigantescos que ele mesmo não consegue mais controlar. As ferramentas que criaram sua grandeza acabam se voltando contra ele. A criatura se volta contra o criador. A forma que essa crise toma é o que o texto chama de epidemia da superprodução. Parece um paradoxo, né? A sociedade entra em crise porque tem civilização demais, indústria demais. É uma crise de abundância. É como se as forças produtivas ficassem tão poderosas que elas não cabem mais nas regras do sistema, como um rio que transborda e inunda tudo. E aqui vem a consequência talvez mais importante de todas. Ao criar a indústria moderna, a burguesia não criou só as armas que podem levar à sua própria ruína. Ela também criou as pessoas que vão usar essas armas, os trabalhadores modernos, os proletários. O sistema não produz só coisas, ele produz seus próprios coveiros. E essa é a definição do proletário dentro desse sistema. É alguém que só consegue viver se encontrar trabalho. E só encontra trabalho se o seu trabalho gerar mais capital. Nas palavras do próprio texto, eles são uma mercadoria, um artigo de comércio como qualquer outro, sujeito às altas e baixas do mercado, assim como o preço do petróleo ou do café. E mais uma vez, essa análise de quase 2 séculos nos obriga a olhar no espelho. Essa ideia do trabalhador como uma mercadoria, de uma segurança que depende totalmente dos humores do mercado, será que isso ainda ressoa nos dias de hoje? Quando a gente pensa na precarização do trabalho, na gig economy, na ameaça da automação que pode tornar uma habilidade obsoleta da noite para o dia, ou na estagnação dos salários, é difícil não ver paralelos. Cada uma dessas preocupações modernas parece ecoar aquela mesma condição fundamental descrita lá atrás, a insegurança e a transformação do trabalho humano em apenas mais uma mercadoria. Então, no fim das contas, como a gente pode resumir todo esse argumento? O manifesto, quando a gente lê hoje, parece menos uma profecia, uma bola de cristal, e mais como um diagnóstico, um raio-x da dinâmica de uma nova era que estava nascendo. A lógica deles segue uma escadinha bem clara. Passo 1. A história é movida pela luta de classes. Passo 2. A burguesia cria um sistema global, superprodutivo, mas que vive em crise. Passo 3. Esse sistema não cria só produtos, ele cria sua própria oposição, o proletariado. E finalmente, passo 4. As crises desse sistema e a organização dos trabalhadores acabam jogando mais lenha na fogueira desse conflito. E isso nos traz de volta à pergunta inicial. Deixando de lado as soluções que foram propostas ou os regimes políticos que se inspiraram nesse texto, a questão principal continua de pé. A provocação que o manifesto nos deixa não é se as soluções estavam certas, mas se o diagnóstico dele, mais de 175 anos depois, ainda descreve o mundo que a gente vê pela janela. E a resposta talvez não esteja no livro, mas na próxima crise econômica, na próxima disrupção tecnológica, no próximo contrato de trabalho. É uma reflexão que, pelo visto, ainda está longe de terminar.